Oi, gente, boa noite. Estamos aqui de novo. Como dissemos outro dia, no outro vídeo, cada semana, cada vídeo, a gente vai tratar de um tema. Pelo menos a ideia é essa. Claro que a gente nunca esgota, né? Mas a ideia é trabalhar um tema cada semana. Essa semana eu escolhi trabalhar teimosia e birra e qual a relação entre elas e o tipo de emoções e de reações que elas nos causam. Eu estava conversando com uma amiga outro dia que tem uma criança de 5 ou 6 anos, 5 para 6 anos, e ela se queixou bastante de que a filha anda muito respondona, muito desafiadora, ela fala e ela já rebate, e que ela estava com muitas dúvidas de como lidar com isso. E como eu já falei da minha neta no outro vídeo, que tem 2 anos e meio, está no auge das questões de birra, de se jogar no chão e de não aceitar o não, né? Tem até uns estudos, gente, muito interessantes que falam que 63% dos pais se queixam que o número de birras, o volume das birras aumenta entre 2 anos e 4 anos. Então as crianças fazem muito mais birra nesse intervalo, o que não significa que não tenha birra depois disso ou antes, pode começar antes dos 2 anos, tá? Nosso caso, a gente vai falar, a gente considera que a birra, ela é uma reação ao não. Quando a criança é contrariada, quando ela sente uma frustração, ela dá birra. Ela teima, ela tenta marcar o espaço dela, ela tenta disputar e testar a gente até onde a gente consegue ir. E aí a gente encontra alguns pais que falam, mas então é para falar o não ou não é para falar o não? Gente, nenhuma dúvida sobre se usa o não ou não. Tem que usar o não. Com certeza a gente tem que usar o não, a gente tem que dar limites para as crianças, trabalhar esses limites. O que a gente vai discutir hoje, o que a gente quer discutir hoje é o como fazer isso, o até onde, a dose disso. Porque tem situações em que a criança nunca ouve não, e aí ela fica sem referências e sem limites para lidar com o mundo, e aí ela sofre. E há outras situações em que a família é super protetora e super castradora, e aí não deixa a criança fazer nada nunca. Então é sempre não, tudo é não, e a criança acaba não desenvolvendo independência e autonomia. Eu queria usar como ilustração desse tema e do jeito que a gente quer trabalhar, um livro que eu adoro, que é o livro Eugênio, o Gênio. É um livro da Ruth Rocha, ilustrado pelo Fábio Sgroy, é da editora Salamandra, edição de 2009. E eu vou contar um pouquinho a história, rapidamente, a história do Eugênio Gênio. Eugênio era um burro muito inteligente que morava na floresta junto com os pais. E todo mundo sabia e conhecia a capacidade do Eugênio, a inteligência do Eugênio,
Só que pouca gente sabia que ele tinha um defeito muito, muito ruim. Ele era empacado, marrento e mimado. Fazia onda para tudo, para escolher a roupa, para comer, para fazer as coisas que os pais diziam. Só desempacava e aceitava fazer o que tinha que ser feito se os pais pedissem, implorassem, negociassem, oferecessem recompensas, dizendo, até, isso é famoso, né? Que iam ficar muito tristes, então, para ele fazer e tal. Até que um dia inventaram de fazer um concurso de perguntas e respostas na floresta. E muita gente logo pensou no Eugênio, o nosso burro gênio. E falavam, nossa, o Eugênio vai ganhar esse concurso facinho. Aí começaram a falar para o Eugênio, participe, Eugênio. E ele, não sei, não tô com vontade, não vou. Aí a mesma cena de sempre, insistiram, pediram, até que ele falou, tá bom, então eu vou. E chegou o grande dia do concurso. As pessoas, os concorrentes foram passando e só os mais sabidos foram ficando para o final. Até que no final ficou o burro, o pavão, o leão e a coruja. E, enfim, todos os outros erraram a resposta e chegou a vez do nosso Eugênio responder a pergunta. E ele empacou, claro, como era de se esperar. Ele ficou esperando que o pai e a mãe viessem pedir para ele, por favor, responda, filhinho. E ele empacou. E os pais não podiam ir, porque era uma situação de concurso, eles não foram. E aí o tempo foi passando, as pessoas falando, vai Eugênio, responde Eugênio, e ele empacado, até que ele percebeu que se ele não falasse, ele ia perder o concurso por teimosia, por pura teimosia. Ele acabou gritando a resposta, venceu o concurso e entendeu que ele não podia fazer as coisas só do jeito dele, que ele tinha que mudar as atitudes. E aí ele virou o Eugênio, o burro do gênio bom. Muito bom. Por que que eu gosto dessa história? Porque esse livro é super bacana em muitos sentidos. Mas o aspecto que eu queria discutir hoje é: o Eugênio era um que a gente chama de burro empacado. Tudo era não dele. Ele já falava que não e esperava que o mundo se adequasse aos desejos dele. Só que chega a situações em que isso não funciona. No caso do Eugênio, começou a não funcionar porque ele ia perder o concurso. Ele ia perder a fama de gênio. Mas o que é importante a gente pensar dessa história é o que é que fazia o Eugênio agir daquele jeito. O que é que foi necessário acontecer para ele mudar o jeito de fazer? O que mantinha o Eugênio fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, aquele ritual de aparecer um problema, ele se recusar a fazer, os pais implorarem, era o comportamento dos pais. Eles acabavam reforçando o jeito de agir do Eugênio.
Até que, nesse caso da nossa história, que era uma situação limite, os pais não puderam agir do mesmo jeito de sempre e o Eugênio teve que mudar o jeito de fazer. Aí ele entendeu que ele tinha que mudar e provavelmente os pais também entenderam que aquela forma de lidar não era a melhor para ele. Por mais que eles pensassem que agindo daquele jeito eles estariam poupando o filho de sofrer, eles não estavam fazendo isso, eles estavam prejudicando o nosso Eugênio. Aí a gente começa a pensar na vida da gente, como é que a gente tem lidado com essas coisas na nossa vida. Eu vou dar um exemplo de como eu lido com isso no consultório e na minha vida. Nesse caso que eu vou falar, específico, aconteceu com uma criança pequena. Lembre-se, sempre, as estratégias da gente têm que variar de acordo com a criança e a idade da criança, como se fosse um remédio, que você vai adequar a doença, a saúde dela e ao corpo dela, tá? Bom, eu volto na minha netinha. Eu tenho uma neta de 2 anos e meio e um dia nós fomos passear na praça, num sábado à tarde, a praça cheia, todo mundo brincando, e ela de longe viu uma mulher que vendia balões de gás. E é lógico que ela viu de longe, que criança vê de longe, e já ia apontando para a mulher. Ainda bem que eu prestei atenção nisso, e antes dela apontar, eu peguei ela no colo, fui pro carrinho de pipoca, comprei um saco de pipoca bem grande, pedi para ela me ajudar a segurar o saquinho e fui sentar bem longe, num banco bem longe dos balões, porque eu não tinha dinheiro para comprar o balão aquele dia. Gente, o que aconteceu? O que eu fiz? Diante de uma situação que eu entendi que ia virar uma cena de birra, porque era meio inevitável isso, eu desviei o foco de atenção dela, eu mesma troquei o balão pela pipoca e, assim, transformei uma cena que podia ser desagradável numa situação que desenrolou facinho, tá? Obviamente, com criança pequena, apesar de a gente saber que qualquer desejo que ela tenha, para ela parece uma necessidade urgente, ela tem que resolver aquilo rapidinho, a gente consegue também trocar esse desejo rapidamente, como eu fiz balão pela pipoca, tá? Vou deixar para falar mais numa próxima ocasião, no meio da semana provavelmente, sobre como lidar com a birra e a teimosia das crianças maiores, porque realmente tem bem mais coisas envolvidas e a gente vai conversar sobre isso depois. Obrigada pela atenção. E, gente, leiam o livro, ele é lindo, bárbaro, vale muito a pena, tem muita coisa aqui pra gente aprender. Ruth Rocha, minha ídola.